Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Amém. Vamos ler do 1 ao 9. Neemias 6, 1 ao 9. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Feche os olhos, vamos orar um momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra, meu Deus. Nós estamos reunidos aqui diante da sua presença, Pai, para te pedir que o seu Santo Espírito ilumine a nossa mente e que o seu Espírito possa nos capacitar a cumprir o que nos está proposto na sua palavra. Nos conduz agora, Pai, em amor, segundo a sua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, apesar da nossa incapacidade de entender, apesar da nossa incapacidade de transmitir, Pai, mas que seja a sua capacidade, que o seu Espírito nesse momento, Pai, esteja abundante em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos entender e compreender a sua vontade para as nossas vidas. Que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, toma as nossas mentes, toma o nosso entendimento, Pai, e nos conduz segundo a sua vontade, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, tem esses momentos nas nossas vidas em que nada acontece e a gente fica preocupado porque não está acontecendo nada. E na nossa caminhada cristã, é normal, às vezes, não acontecer nada. Quando a gente está caminhando para um propósito, imagina, tem você e seu amigo, vocês estão caminhando para um lugar, tem momentos na caminhada, tem momentos na estrada que não tem mais assunto, não tem mais o que conversar, e aí você fica se perguntando: será que a gente está indo para o lugar certo? Será que esse meu amigo, eu posso confiar nele realmente? Porque a gente está caminhando e eu não tenho mais perspectiva de para onde a gente está caminhando. E o que acontece? Que a gente leu um trecho da história de Neemias. Neemias, ele era um homem simples, era um copeiro, era talvez uma pessoa considerada insignificante por muitos de nós. Era apenas um copeiro, apenas alguém que servia o rei. E em um determinado momento, Deus o chama para um propósito. Vamos abrir no capítulo 1 de Neemias, voltar um pouquinho aí atrás. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Então Neemias está contando aqui, ele está contando a sua própria história. Ele estava na cidadela de Suzã, uma pequena cidade, e veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então o povo de Israel veio até ele
e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então ele pergunta para o seu irmão e para aquele povo que vai se encontrar com ele lá, o que aconteceu com aqueles judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio. Versículo 3, disseram, e aí a resposta deles: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então Neemias, ele se encontra com seu povo de novo, depois de muito tempo, com seu irmão. E aí assim, como é que está o povo? O que está acontecendo? E aí a notícia que eles trazem para Neemias é a pior das notícias. O povo está passando por uma situação de extrema miséria e de desprezo, estão vivendo como um povo desprezado, eles estão vivendo sem condições. E a reação de Neemias a isso aqui é o seguinte, versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, Neemias, diante dessa situação toda, ele se prostra e vai orar a Deus. Como que isso chega lá no capítulo 6, né? Ele se prostra e vai orar a Deus e vai pedir ao Senhor que abra uma solução, que abra uma porta. Ele se coloca, né, como simples copeiro, como alguém insignificante, mas fala: meu Deus, o Senhor é grande e temível, eu não posso fazer nada, mas tem um Deus no céu que pode fazer todas as coisas. E o interessante é que nessa oração ele chama a atenção para a confissão dos pecados dele e do povo de Israel, de como, mesmo em face ao silêncio de Deus, a tudo que o povo estava passando, ele entende que eles não são um povo inocente, que eles têm errado, eles têm pecado, e ele começa essa confissão. E assim, tudo isso, o livro de Neemias todo parte disso aqui, de um homem que vê uma situação que não tem como se resolver, de um homem que vê uma situação com um aparente abandono da parte de Deus, e o que ele faz? Ele recorre a Deus mais uma vez pelo seu povo, ele vai orar. Então Neemias é um homem comum, mas é um homem com um propósito, e aí ele vai orar ao Senhor, e a oração tem essa ferramenta que nós temos de acesso ao Pai, de acesso a Deus. A oração para nós é esse relacionamento, não é somente para petição, não é somente para agradecer, é um relacionamento que envolve tudo isso, envolve a petição, envolve a gente pedir e envolve o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus. Então a oração, ela consiste nisso, em comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Nós não devemos orar apenas porque Deus ordenou, não é apenas uma ordenança, orem e falem comigo, é muito mais do que isso. Nós oramos porque quando nós oramos, é isso aqui que Neemias está fazendo. Ele está falando para Deus o seguinte: eu sou totalmente dependente. Nós nos colocamos nessa posição humilde de dependência total, que nós precisamos dele e ainda mais do que o seu favor. Nós nos colocamos nessa posição de que nós precisamos desse relacionamento com o Pai. E é isso que Neemias faz. Antes mesmo dele pedir para Deus entrar em favor com tudo mais, ele confessa ao Senhor, ele compartilha com o Pai a situação que ele está passando. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse:
Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, o Senhor guarda a aliança da misericórdia para aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Então ele está se relembrando de quem é esse Deus. Quem é esse Deus grandioso? Por que ele está orando a esse Deus? Então nós oramos porque Deus controla todas as coisas soberanamente. Ele pode fazer o que é da sua vontade. Nós não oramos para obrigar a Deus a fazer o que é a nossa vontade. Nós oramos porque nós confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Sendo assim, nós pedimos para o Pai, nós pedimos para Deus que Ele escolha por nós, porque nós confiamos que Ele sabe fazer boas escolhas para nós. E aí, olha para você ver, no versículo 11, do 1, é assim que Neemias encerra essa primeira oração que a gente encontra aqui. Versículo 11, capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então ele faz uma petição ao Pai. Ele ora, ele confessa os pecados, ele está jejuando há vários dias, e aí no final do 1 ele confessa, e ele fala, ele entrega tudo na mão de Deus. Ah, Senhor, por favor, se atenta ao que eu estou te pedindo, se atenta ao que o seu povo está te pedindo. Nós conhecemos esse Deus que nós servimos, e nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem, que Neemias está orando aqui, é o rei. Ele vai ter um encontro com o rei depois, ele se encontra com o rei todos os dias, ele é o copeiro do rei. Mas assim, ele pede a Deus e fala assim, Deus, me dá uma situação diante do rei, para que eu possa ir socorrer o meu povo está passando por essa situação tão difícil, me capacita para isso, me dá uma condição diante do rei, para que eu possa ir lá acudir o povo, acudir os meus irmãos. Então a petição é o reconhecimento humilde de que nós precisamos de Deus, e ainda mais, de que nós confiamos em Deus. E o que acontece? É o que eu falei no início. E quando a gente ora, a gente se posiciona da maneira correta, a gente faz o que é certo, a gente ora, mas nada acontece. Porque assim, a gente vive essa vida de cristão e a gente acha que a gente tem um superpoder da oração e a gente vai orar e Deus vai responder e vai cair fogo do céu, o negócio vai se resolver, e aí às vezes não é. Nesse intervalo aqui do final do versículo 11, do capítulo 1, onde acaba, e aí começa o capítulo 2, vamos ler o primeiro versículo do 2. No mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Então assim, ele aparece diante do rei, dessa vez triste. O copeiro real, ele não podia aparecer triste diante do rei. Se ele aparecesse triste diante do rei, é tchau, porque assim, ele está lá para garantir a alegria do rei todos os dias. E aí o rei olha para ele e fala assim, você está triste, o que está acontecendo? Tem alguma tristeza no seu coração? Ele responde, viva o rei para sempre. Então mesmo amargurado, mesmo sofrendo, ele fala com o rei, não, viva o rei, eu estou feliz, rei. Mas assim, preciso te falar uma coisa. Aí ele fala, na parte B do 3, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então assim, Neemias orou lá no capítulo 1, tem um intervalo de tempo entre o final do capítulo 1 e o capítulo 2, que é aproximadamente 4 meses. Então assim, nesse período de 4 meses, Neemias estava orando, estava jejuando, esperando o Senhor, mas não aconteceu nada. Nada se resolveu, até que no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, Deus
colocou uma situação ali para Neemias. Deus falou assim: então, é hoje, eu quero trabalhar hoje, o meu propósito para se cumprir vai ser no dia de hoje. E aí Neemias passa esse tempo todo esperando, ele passa esse tempo todo orando, nada acontece para se resolver magicamente. E aí, lá no final do 4, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então ele vai lá reedificar a cidade, e o rei, ainda mais do que encontrar mercê, encontrar esse favor do rei, o rei garante a ele, olha só, no versículo 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf. Então assim, o rei, além de liberar Neemias para ir reedificar a cidade, o rei dá várias autorizações para Neemias trabalhar nesse percurso e trabalhar lá na construção da cidade. É essa questão da oração, de saber esperar no Pai a vontade dele, mesmo quando nada vai acontecer. E voltando lá no capítulo 6, Neemias agora, ele se coloca em um propósito. Ele tem esse propósito, né, como ele fala. O que ele pede para o rei? Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Rapidinho aqui, no final do 9, do capítulo 2, é interessante o seguinte, no versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No capítulo 10, versículo 2. Então Neemias se posiciona, ele tem um propósito a cumprir, ele tem uma missão a cumprir, ele tem uma posição. Ele vai fazer isso aqui porque ele precisa fazer alguma coisa pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E aí o que acontece? Sambalate e Tobias já se incomodam com isso, eles ficam sabendo. Neemias está querendo edificar a cidade, ele está querendo glorificar o Deus de Israel. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente se posiciona e se levanta para fazer algo em que vai glorificar o nome do Senhor, em prol do reino de Deus, as pessoas se incomodam, porque não é todo mundo que está com essa mesma visão. A gente vive em uma sociedade hoje, a nossa geração, ela está muito preocupada consigo mesmo. Todo mundo está preocupado em trazer glória para si. A gente vê agora que teve as chuvas, teve inundação e tudo mais, muitas doações de cestas básicas, e ainda mais, talvez mais do que doações, tinha mais selfies fazendo as doações, porque é com isso que as pessoas estão preocupadas realmente, em trazer glória para si. E todas as vezes que alguém se posiciona e se levanta para glorificar o nome do Senhor, as pessoas se incomodam, porque todo mundo quer ter uma rebarba, todo mundo quer pegar um pouquinho dessa glória para si. Isso é consequência do pecado humano, do orgulho, do que todo mundo quer ser reconhecido. Então, o posicionamento de Neemias frente a esse propósito é uma coisa que nos chama a atenção. Ele, apesar de tudo dizer contra, apesar de seu povo estar sofrendo, a situação está totalmente contrária, e ele sendo apenas um copeiro, a gente olha assim e fala: cara, se eu fosse um copeiro, eu não iria tão longe, porque iria dar muito trabalho você ir lá conversar com o rei, e conversar com o governador, e mexer com isso tudo. Mas Neemias, ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha uma missão. Então ele se posiciona, e o conflito com essas duas pessoas, com Tobias e com Sambalate, se intensifica até chegar no seu ápice, que é quando Neemias começa a reconstruir o muro de Jerusalém.
Então ele vai para lá, e aqui no capítulo 6 ele já foi visitar a cidade, ele já foi atrás das suas credenciais, já foi atrás do que precisava, e chegamos no capítulo 6, que é onde a gente leu no início. Versículo 1 do 6, vamos ler de novo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gésem, esse trio maravilhoso, o arábio, Gésem é o arábio, né? E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Diono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então, assim, a última tentativa dos inimigos de interromper o trabalho do povo de Deus, aqui nessa história acontece de 3 maneiras. E eu quero te convidar a pensar nisso, eu quero que você pense no que você está passando na sua vida. De que maneira você se posicionou para glorificar o nome do Senhor e de que maneira você tem sofrido essa oposição. A primeira coisa que acontece com Neemias, depois de já estar edificando o muro, já estar trabalhando, é que eles tentam fazer mal a Neemias. Os inimigos, eles tentam fazer mal. E essa é a mesma galera que a gente leu lá no capítulo 10 do 2. E aí tem esse triozinho, né? Sambalate, Tobias e Gésem. Sambalate e Tobias eram governadores. E Gésem era assim, sabe aquele cara que faz tudo? Aquele cara que é o puxa-saco. Então ele quer agradar Tobias e Gésem, ele trabalha para isso. E aí olha só, a primeira coisa que eles tentam é fazer mal a ele. Então no versículo 2 ao 4, a gente lê isso. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Então 4 vezes eles falaram com ele: vem encontrar com a gente, vem, encontremos-nos, porque vamos nos encontrar lá nas aldeias. Mas aí Neemias sabia que eles estavam querendo fazer mal a ele. Então 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, qual que é a resposta de Neemias diante desse pedido? Estou fazendo grande obra, versículo 3, de modo que eu não poderei descer. Por que eu vou cessar essa obra? Por que eu vou parar essa obra enquanto eu a deixasse fosse ter com vocês? Eu não tenho o que falar com vocês. Estou fazendo uma obra para o Senhor. Eu não vou parar isso aqui porque eu sei que vocês estão querendo me fazer mal. E a tentativa deles é essa, de fazer mal a Neemias. Quantas vezes a gente não sofre essas investidas do inimigo na nossa carne, na nossa vida, de sentir na pele doenças? Quantas vezes você não tem dificuldades na sua vida e que você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais passar por isso, mas você não pode parar. E é isso que acontece, a gente não para, porque o nome do Senhor vai ser glorificado em todas as nossas mazelas, em todos os nossos sofrimentos. Então, assim, mesmo em face a doenças, mesmo em face a ameaças na nossa carne, a gente deve continuar, ao exemplo de Neemias, como ele continuou. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala o seguinte, 2 Timóteo 4, 6, ele já está ali, eu acho que essa foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, e ele já está ali à face da morte mesmo. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, assim, de todo o sofrimento que a gente pode passar na carne, de toda doença que a gente pode sofrer, o que pode ser maior do que essa glória que nos está proposta? Paulo tinha esse alvo bem fixo, bem firme. E Neemias tinha esse propósito firme. Eles estão querendo me fazer mal. Então, eu não vou lá. Eu vou continuar aqui nessa obra que eu tenho que terminar. O Senhor colocou isso aqui nas minhas mãos, independente do que aconteça. E a primeira tentativa deles é essa,
de fazer mal a Neemias. E aí, pela segunda vez, e assim, eles mandam esse convite a Neemias, né, vem encontrar com a gente 4 vezes. E as 4 vezes ele manda a mesma resposta: eu não vou descer, estou fazendo uma grande obra. Em face a toda oposição, ele não desce, ele permanece. E aí no versículo 5 ao 9, eles têm outra artimanha, eles têm outra tentativa. Agora a estratégia mudou. Eles vão tentar amedrontar Neemias, eles vão tentar colocar medo em Neemias. Versículo 5 do 6: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, e consultemos juntamente. Então, eles mandam uma carta aberta. Agora o negócio já é mais humilhante ainda para Neemias, porque assim, ele não chega e manda o recado para Neemias, ele manda uma carta aberta na frente de todo mundo, para chegar lá e ler a carta na frente de todo mundo que está lá na construção do muro, de todo mundo que está lá com Neemias, falando o seguinte: ó Neemias, a gente está sabendo, já está todo mundo comentando, e a gente já está sabendo disso. Você está querendo tomar o lugar do rei, não está? Você está querendo ir lá, você e os judeus estão querendo tomar o reino das mãos do rei, e eu vou falar isso com o rei. E essa carta aberta aqui é para todo mundo saber disso, que nós vamos lá falar com o rei. E então eles tentam amedrontar Neemias, dizendo isso: ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Mas assim, se você vier e a gente consultar isso juntamente, se você vier, Neemias, e a gente conversar sobre isso, então não vou falar nada com o rei não, a gente resolve isso aqui e está resolvido. E aí a resposta de Neemias a isso, mais uma vez, versículo 8, o que Neemias fala? Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Isso aí que você está falando, não aconteceu nada disso. Tu, do teu coração é que o inventas. Você está inventando, isso aí é mentira sua, Sambalate. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Então assim, Neemias tinha essa consciência de que eles estavam tentando colocar medo neles, estavam tentando parar a obra do Senhor através do medo. Eles estavam tentando assustar Neemias e o povo, e aí Neemias fala assim: isso aí é mentira. Eu não vou acreditar nas mentiras que o inimigo está dizendo sobre o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Neemias, ele tinha uma identidade, ele tinha uma certeza de quem ele era. Vamos abrir aí no livro de Efésios, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Neemias, ele tinha uma identidade. Mesmo em face a toda mentira que o inimigo estava dizendo a ele, mesmo em face a tudo que a situação tentava colocar medo nele, ele tinha uma identidade, ele tinha uma certeza de quem ele era em Deus. E aquele negócio assim: ah, mas tudo é eleição. Isso aqui muda tudo. Você saber que o próprio Deus te chamou, que tudo que você está passando em face a toda essa oposição, é o próprio Deus que está te sustentando, que Cristo está orando por nós, está intercedendo por nós junto ao Pai, isso muda tudo.
Não é uma coisa que nós estamos fazendo pelas nossas forças, mas pelas forças de Deus, pelas forças de Cristo. Então, olha só, no versículo 4 de Efésios 1, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Antes da fundação do mundo, antes que qualquer oposição dessa que você está passando hoje, antes qualquer dificuldade dessa que você está passando hoje pudesse acontecer, Deus já tinha colocado o escape. E aí é que está a questão. Por que isso aqui muda tudo? Porque às vezes o escape não é o que a gente está esperando. Vamos voltar lá no livro de Neemias, de novo. Às vezes o escape não é o que a gente está contando que vai acontecer. A gente está preocupado com o que a gente está vendo. O que Neemias faz no final do versículo 9? Ele não fala assim, não, agora já é demais. 5 vezes esse cara vem conversar comigo, agora eu vou ter que tomar uma posição, eu vou ter que ir lá e conversar com ele, vou ter que resolver esse negócio aí. Ele está pensando o quê? Ele está falando com o homem, ele não está falando com o menino, não. Vou lá agora. O que Neemias faz no final do 9? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E Neemias faz mais uma oração. Ele entrega nas mãos de Deus. Ele fala, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele pede ao Pai, fala assim, Deus, diante de toda essa oposição, diante de toda essa dificuldade, eu não dou conta realmente, mas fortalece as minhas mãos, Senhor. Eu sou incapaz. O Senhor colocou esse propósito aqui para eu cumprir, o Senhor me colocou nessa posição, mas a partir daqui eu não dou conta mais. Então eu confio na sua mão, meu Deus, eu confio na sua mão, Pai. Eu confio em Ti, que fortaleça as minhas mãos, que me direcione diante disso tudo que está acontecendo. E aí assim, o que acontece? A gente imagina, agora ele entregou nas mãos de Deus, agora vai se resolver. E aí mais uma vez, eles tentam, e agora eles tentam desacreditar Neemias. Eles já tentaram fazer mal a Neemias, eles já tentaram amedrontar Neemias, e agora eles tentam desacreditar. Eles vão tentar colocar Neemias numa posição de quem quem não tem reputação mais. Versículo 10 ao 13, capítulo 6 de Neemias. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Então assim, o que Neemias faz? Ele vai à casa do sacerdote, ele vai talvez se aconselhar, talvez ele é convidado, ele chega lá na casa de Semaías, e aí o que Semaías fala com ele? Olha só, vamos à casa de Deus, vamos lá no templo, e se esconde lá no templo, porque eles vão vir tentar te matar de noite. Versículo 11, porém eu disse, e agora ele se posiciona mais uma vez, homem como eu fugiria? Eu sou um homem de Deus, eu vou fugir dessa situação? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? Eu não sou sacerdote, eu não posso entrar no templo assim e sair entrando, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então assim, Tobias e Sambalate vai lá, subornam o sacerdote, para que ele atraia Neemias até o templo, para aí eles terem o que falar de Neemias, falar assim, Neemias está querendo agora ser o sacerdote, já ameaçaram ele, falando que ele queria tomar o lugar do rei, né? Que ele queria ser o governador, e aí eles estão tentando armar essa casinha, armar essa emboscada para Neemias, para chegar lá e falar assim, tá vendo, ele tentou entrar lá, ele está querendo ser o sacerdote, e aí o que nós vamos fazer? Versículo 13, para isto eles o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me inflamar e me vituperassem. Então eles queriam matar Neemias ali dentro do templo. Mas olha só, mais uma vez, face a essa tentativa de desacreditar, Neemias faz mais uma coisa, ele toma mais uma atitude, ele ora novamente ao Senhor, versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras,
e também da profetisa Noadiza, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Mais uma vez ele entrega toda essa situação nas mãos de Deus. Ele chega e fala: meu Deus, olha para isso tudo que está acontecendo. Eu não tenho como fazer nada. E ele tenta desacreditar Neemias mais uma vez. E assim, disso aqui tudo, às vezes a gente busca no Senhor soluções para os nossos problemas. E nem sempre tem solução, como eu falei. Deus está trabalhando, só que aparentemente, se nós estivéssemos, a gente está olhando de fora aqui, está lendo, está vendo que Deus está trabalhando na vida de Neemias. Mas nós, no lugar de Neemias, a gente olhar e falar assim: Deus não está fazendo nada. Porque assim, eu estou orando, estou pedindo a Deus. Já vem 6 recados, vem 5 recados. E agora eles tentam armar mais uma emboscada. O que Deus está fazendo com a minha vida? Por que está acontecendo tudo isso? Será que Deus não está olhando para isso tudo que eu estou passando? E a verdade é que, como eu falei, Efésios 1 muda tudo. A eleição muda tudo nas nossas vidas. Porque em Cristo nós temos uma identidade. Em Cristo nós sabemos para onde todas as coisas estão caminhando, mesmo que a gente não sinta. Neemias aqui, ele não está sentindo nada. Neemias aqui, ele não está numa posição de quem está assim: agora eu estou feliz porque eu estou vendo que Deus está trabalhando, agora eu estou satisfeito. Na verdade, ele está sendo mais oposicionado, ele está sendo mais confrontado a cada situação que acontece. E aí assim, a nossa fé, ela é totalmente racional por isso. A gente não se guia pelas circunstâncias, a gente não se guia pelo que nós estamos vendo acontecendo, ou pelo que nós estamos sentindo que está acontecendo. E a gente está aqui de manhã, talvez nós não estamos sentindo nada transcendental, nada que vai nos fazer chorar, nada que vai nos fazer rir, mas apesar de não sentir nada, não importa, porque em Cristo nós temos uma identidade. Nós estamos reunidos aqui hoje para comungar do amor de Cristo, do amor do Pai em Cristo. Ainda mais, além disso tudo aqui que Neemias passou, olha, eles tentaram fazer mal na carne dele, eles tentaram amedrontar ele sofreu essa traição do sacerdote que falou para ele: vem para o templo, vem aqui para dentro, eles vão tentar te matar. Um ponto importante disso tudo: a vida de Neemias, ela é pautada em oração, de oração em oração, e é isso que a gente encontra nesse livro todo. O discernimento de Neemias em conseguir compreender e interpretar cada situação, porque ele tinha esse relacionamento com Deus. Versículo 12: então eu percebi que não era Deus quem o enviara, que tal profecia ele falou contra mim. Na verdade, ele está querendo me fazer mal. Então ele tinha um relacionamento com Deus, e a partir desse relacionamento ele conseguia se guiar em toda e qualquer situação, mesmo não enxergando nada. A questão, às vezes a gente quer que Deus resolva o problema, às vezes a gente quer que Deus resolva a nossa situação, e muitas das vezes o nosso problema vai ser resolvido não resolvendo. Deus sabe de que maneira Ele trabalha, e cabe a nós confiar na sua mão soberana. Por exemplo, disso tudo aqui que Neemias passou, tentaram fazer mal na carne dele, ele sofreu traições, tentaram amedrontá-lo. Tem uma pessoa que passou exatamente por essas coisas, que foi Jesus Cristo. Cristo passou justamente por isso tudo. Ele sofreu tudo isso na sua carne e na sua pele. Ele sofreu essas traições e injúrias. Ele foi humilhado, ele foi injuriado, ele foi rejeitado e desprezado. Ele foi injustiçado, mas isso não foi suficiente para fazer Cristo parar. Mesmo diante de todas essas coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Vamos abrir aí em Isaías, capítulo 53. É uma passagem que nós conhecemos muito bem, né? Isaías 53, vamos ler do 5 ao 7. Isaías 53, 5 ao 7. Amém? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi de maneira totalmente inocente, totalmente traído, totalmente humilhado, e ele foi para morrer pelos nossos pecados. Então, assim, de tudo isso que nós estamos passando, Cristo também já passou. Ele sofreu tudo isso que nós estamos sofrendo hoje. Todas essas dificuldades que você está sofrendo na sua vida, Cristo levou na cruz. E em momento algum ele duvidou do Pai. Em momento algum ele falou assim: Deus, eu acho que o seu plano não é bom o suficiente para mim. Pelo contrário, ele ora e fala assim: meu Deus, se for possível, Pai, afasta esse cálice, mas eu estou disposto a morrer pelo que é a sua vontade para a minha vida. Então, em Cristo nós podemos suportar todas essas coisas, porque Ele suportou todas essas coisas por nós. A nossa identidade em Cristo é muito maior do que o mundo diz que nós somos, é muito maior do que toda a oposição que nós estamos passando hoje, é muito maior do que todas as dificuldades que nós estamos passando, é muito maior do que qualquer dificuldade que nós viemos a passar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por isso, porque Ele já venceu todas as coisas, Ele já cuidou de tudo. E é como eu falei, às vezes a gente quer resolver o problema e o problema não vai ser resolvido. A resolução do problema vai ser a gente aprender a conviver com isso, aprender a lidar com isso, aprender a descansar em Deus no meio disso, no meio de todo sofrimento e ainda mais no meio de, às vezes, a gente não está sentindo nada. Nem meio a tudo que a gente está passando, a gente está falando assim: meu Deus, mas o Senhor esqueceu de mim? Vamos abrir no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. E aí a gente se pega pensando nisso. Será que Deus dessa vez Ele me deixou para trás? Ele é aquele que não deixa nenhum para trás, irmãos, nenhum de nós. Porque, como a gente leu em Efésios, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Cristo está orando por nós, mesmo em meio a toda dificuldade. Então, Abacuque 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Então aqui, Abacuque está no período pré-exílio babilônico, e ele está assim: meu Deus, o que está acontecendo? A gente não está te sentindo. Eu estou orando, mas eu não estou vendo Deus fazendo nada. E assim, não é pecado, irmãos, você questionar a Deus: até quando esse silêncio, Pai? Até quando o Senhor vai me abandonar? Pelo contrário, você deve colocar isso diante de Deus, mesmo quando você acha que não está sentindo, mesmo quando você não tem mais vontade de orar, aí que você deve orar. Mesmo quando você fala assim: cara, não dá para orar, eu preciso resolver isso, aí você deve orar. Ora e coloca a sua fraqueza diante de Deus. Todas as nossas fraquezas devem ser apresentadas diante do Pai. E aí Abacuque coloca isso: até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Será que o Senhor não está nos escutando? E aqui já encerrando, irmãos, vamos lá no capítulo 3 de Abacuque, para frente um pouquinho. Tem essa passagem maravilhosa, porque aí, depois que Abacuque ora e fala isso a Deus, Deus vai e responde a ele, e fala assim: pois é, Abacuque, o pecado do povo tem me entristecido, e eu vou fazer uma coisa que nem se contasse para vocês não iam acreditar. Eu vou fazer uma coisa sob maneira: eu vou entregar o povo de Israel na mão de Nabucodonosor. Assim, já estava ruim, estava horrível, e vai piorar ainda mais. E aí, rapidinho aqui, no capítulo 2,
capítulo 2, versículo 4, Deus dá uma resposta para Abacuque, face a todo esse sofrimento, face ao silêncio de Deus, diante de tudo o que a gente pode esperar assim, não vai acontecer nada. E Abacuque 2,4, Deus fala o seguinte, responde mais uma vez a oração de Abacuque, e fala o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas escuta, Abacuque, tem uma coisa, mesmo que você não está sentindo nada, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo parecendo que o Pai te abandonou, tem uma questão: o justo viverá pela sua fé. O justo não viverá pelo seu sentimento. O justo não viverá por achar que as circunstâncias não têm mais solução. O justo vai viver pela sua fé. Aquele ainda tem um remanescente, sabe? Ainda tem aquele que está sobrando, que não tem mais lugar nesse mundo, e ele vai viver pela sua fé. Ele não vai viver pela sua mão. E aí lá no final do capítulo 3, versículo 16, Abacuque ele vem relembrando tudo que o povo de Israel passou no deserto, toda a caminhada do povo no Egito, sobre Josué, quando o sol para, e aí diante disso tudo, que ele se lembra das promessas de Deus, de tudo que Deus fez pelo seu povo, versículo 16, capítulo 3, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, eu ouvi o Senhor e o meu íntimo se comoveu. Agora eu estou lembrando de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor tem prometido para o seu povo. Então assim, a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão nos meus ossos, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Eu não posso ficar de pé diante desse Deus grandioso. Eu perdi as minhas forças, pois em silêncio devo esperar. Esperando na minha fé, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí Deus fala com Abacuque que assim, o povo vai ser levado para o exílio. E em silêncio nós devemos esperar o dia da angústia que vai chegar. Em silêncio, sem murmurar. É muito difícil, irmãos. Mas nós temos um Deus que já cuidou de todas as coisas e elegeu todas as coisas em Cristo antes da fundação do mundo. Versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que eu perca todos os meus mantimentos, mesmo que o povo de Israel fique à mercê de tudo, à mercê da fome, à mercê da desprovidência, mesmo que a gente perca o nosso vinho, não haja fruto na vide, não vai ter mais vinho, não vai ter mais alegria, mesmo que a gente perca toda a nossa alimentação, versículo 18, todavia, apesar disso tudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro no Pai. Lá no livro de Neemias ainda, quando Esdras abre o livro da lei, no capítulo 7, lei diante do povo, o povo se desespera e começa a chorar, e aí Esdras fala o seguinte: não se desespera não, gente, a alegria do Senhor é a sua força. Então assim, por que a gente continua caminhando, mesmo em meio ao silêncio do Pai, mesmo em meio a um aparente abandono? Porque nós confiamos na alegria dEle. Nós confiamos que pela nossa obediência, porque nós permanecemos, nós perseveramos em Cristo, Ele se alegra nisso. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas, e ele faz esse louvor maravilhoso. Olha só, o Senhor Deus é a minha fortaleza, a minha segurança está depositada no Senhor Deus. Mesmo que eu não sinta, a minha segurança está depositada nesse Pai, que é imutável, e Ele faz os meus pés como o da corça, Ele não permite que os meus pés vacilem, como Neemias ora: Deus, fortalece agora as minhas mãos, eu confio, Pai, que o Senhor faz os meus pés como o da corça, o Senhor vai me fazer andar de maneira rápida, e de maneira exímia, de maneira correta, sem vacilar, sem errar, sem tropeçar, porque eu continuo caminhando nesse propósito que o Senhor colocou para a minha vida, e me faz andar altaneiramente, Ele me faz andar nos lugares altos. O que é isso, irmãos?
Ele me faz andar acima de toda dificuldade, acima de toda mentira que o inimigo fala, acima de qualquer reputação ou não, acima de toda dúvida, acima de toda incapacidade, acima de todo sofrimento. O Pai nos faz andar acima disso, em Cristo, nos lugares altos, altaneiramente, e a nossa confiança está depositada nele. Abacuque entendeu. Abacuque, ele aqui no final, ele chega como um fiel maduro, com a fé madura, confiado em um Pai que não falha, que é imutável. E ele confia nas eternas verdades de Deus, como a gente leu em Efésios. Nada disso vai mudar. Ele tem todo o domínio de todas as coisas sobre a sua mão, em todos os momentos, e a nossa confiança está firmada nisso, na sua palavra, que não muda e que não falha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos aqui, meu Deus, para te louvar e te agradecer pela sua palavra revelada a nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê condições, Pai, de mesmo em meio a toda dor e a todo sofrimento, meu Deus, mesmo em meio a tudo que todas as pessoas dizem que não vai dar certo, mesmo em meio às nossas próprias dúvidas, Pai, garanta, Senhor, nós te pedimos, garanta, fortaleça as nossas mãos, garanta que os nossos pés não vacilem, Pai, garanta que a nossa firmeza esteja na sua palavra, Pai, que a nossa firmeza esteja depositada nos seus pés, meu Deus, garanta que a nossa fé esteja alicerçada nas suas mãos, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Cristo sofreu e padeceu todas essas coisas, e nós te pedimos, Pai, nos capacita a viver isso, nos capacita a passar por isso, Pai, nos capacita a mesmo em meio ao abandono, poder confiar em Ti, Pai, nos capacita a confiar de maneira plena, de maneira verdadeira, de maneira suprema no sacrifício de Cristo, sobre todas as coisas, apesar de todas as coisas, Pai. Nós te pedimos que o Seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, Pai, capacite os nossos corações para que nós não venhamos a vacilar, mas que nós andemos de maneira altaneira, Pai, nós andemos acima de toda dificuldade, meu Deus, que nós te pedimos hoje em nome de Jesus, Pai, de todas as promessas que o Senhor nos fez, na Sua palavra, nas nossas vidas, que nós não nos esqueçamos de nenhuma delas, meu Deus, que a partir de hoje, a nossa vida de oração seja regada desse relacionamento, não só para pedir, não só para agradecer, Pai, não só para interceder, mas para ter um relacionamento contigo, para que em meio a toda dificuldade, em meio a todo sofrimento, em meio a toda dúvida, Pai, nós não desfalecemos, nós não venhamos a nos amedrontar, assim como Neemias continuaremos, Pai, nesse propósito firmes, em nome de Jesus, assim como Cristo, Pai, que mesmo em meio à fase de todo sofrimento, em meio a todo abandono, meu Deus, nós possamos continuar, Pai, nós possamos permanecer na Sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, nos capacita, porque nós somos incapazes, fortalece as nossas mãos, Pai, e nos ensina a caminhar confiando em Cristo, a caminhar confiando em Ti, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, nós somos incapazes, nós não pedimos na nossa conta, Pai, nós não pedimos no nosso nome, mas é no nome de Cristo, Pai, porque nós não conseguimos por nós mesmos, mas em Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Nós confiamos que a oração é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer, e nós nos colocamos de maneira humilde diante de Ti, meu Deus, para Te dizer que nós confiamos em Ti em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, Pai. Cuida da nossa vida, meu Deus, cuida de nós, faça boas escolhas por nós, é o que nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe, Henrique. Muito obrigado aí, tá sempre com a gente, né?